Olá, como vão todos vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Uma luta contra a escassez global de alimentos. Esse agora é o novo discurso que nós passaremos a ouvir. Mas será que eles estão mesmo lutando contra a escassez global de alimentos? Eu lhes digo que não, mas vamos ver aqui qual é o discurso oficial. A chamada da matéria, que é bem recente, inclusive, veja a data, diz: legisladores lutam para evitar escassez global de alimentos. Olha só o que diz essa primeira frase, ela já diz muita coisa. Líderes de todo o mundo, não excluíram ninguém, estão preparando soluções para o problema de uma esperada escassez global de alimentos. Ela está sendo esperada, ela nem começou ainda. Ah, Jason, mas os preços já estão aumentando. Exatamente, os preços estão aumentando, mas ainda você tem alimento nas prateleiras. Só que é esperada uma escassez, e não é uma escassez regional, é uma escassez global de alimentos, que eles dizem que só pode piorar nos próximos dias. Eles não estão falando em meses, em anos, dias. A invasão da Ucrânia pela Rússia interrompeu significativamente o comércio internacional de uma cultura usada em produtos de massas até cervejas, o trigo. Jason, mas o Brasil ele é muito rico em alimentos. Sim, nós somos ricos em alimentos porque a nossa terra é rica, nossos agricultores são altamente eficientes, apesar de tudo trabalhar contra eles. Nós temos maquinário moderno, sim, só que existe sempre o fantasma, sempre o problema dos fertilizantes e outros insumos. E além disso, há a questão do trigo. Ah, Jason, mas tanto o trigo quanto os insumos não serão interrompidos para o Brasil, uma vez que o Brasil não está na lista negra da Rússia, né, que eles estão lutando entre eles lá no norte, nós não temos nada a ver com isso. Só que muito do trigo vem da Ucrânia, e a Ucrânia, evidentemente, nesse ano não produzirá a safra e, evidentemente, também nem no outro. Né? Se não há colheita agora e não há plantio, não haverá colheita no ano que vem. Vamos adiante, vocês vão entender a gravidade da coisa. A Ucrânia é um grande produtor de trigo e sua luta contra os invasores russos, aqui eles estão passando uma questão ideológica, né? Cada lado, um diz que é uma operação especial, outro diz que é uma invasão. Isso aí não nos interessa no vídeo de hoje. O que nos interessa é focar nessa questão do trigo e de outras questões aí de escassez global de alimentos. A Ucrânia é um grande produtor de trigo e sua luta contra os invasores russos ameaçou estrangular um importante negócio de exportação que alimenta milhões de pessoas em todo o mundo. Conhecida junto com a Rússia como o celeiro da Europa, a Ucrânia e seu vizinho produzem mais de 1/4 do suprimento de trigo para todo o mundo. É mais ou menos o papel do Brasil, que produz 1/4 da alimentação do mundo, só que restrito à questão do trigo. Em tempos normais, a Rússia exporta mais trigo do que qualquer outro país. No entanto, as sanções complicaram a capacidade da Rússia de acessar os mercados globais. E o conflito ameaçou a capacidade da Ucrânia de colher seu trigo plenamente esse ano. Então não colhe, não vende. O trigo vai apodrecer no campo. Apodrecendo no campo, os agricultores, mesmo que pudessem replantar agora, não teriam recursos para isso, teriam de ser financiados. E aí, será que os campos estão agora em bom estado? Como é que está a situação? Autoridades ucranianas alertaram que podem perder até metade de sua colheita típica se a AG continuar, com agricultores lutando para acessar suas terras em locais sufocados pela violência e trabalhadores agrícolas deixando seus empregos em massa para se juntar à luta ou fugir do país. Funcionários do governo Biden reconheceram que o conflito pode causar fome e crises no exterior. Então veja só, a inflação que nós estamos sofrendo agora é consequência dos lockdowns lá da crise inicial do flagelo. Então nós estamos sentindo aumento de preços agora, de algo que começou há 2 anos atrás e ainda está intensificando, ainda não chegou no auge. A crise que está acontecendo agora na Rússia e na Ucrânia virá mais para frente, uma nova inflação de alimentos. E não vai parar por aí. Nós sabemos que há dias atrás eu fiz um vídeo, não lembro se foi nesse canal ou no outro, no Jason Rosa, que
o Biden alertou para um cyber-ataque em questão de pouco tempo, em que logo o mundo ou os Estados Unidos, ou seja lá quem for, sofreria um ataque do bode expiatório de Biden, que seria a Rússia, né? Então você imagine como isso agravará muito mais a crise mundial econômica e alimentar do que a própria G na Ucrânia. Se a internet no mundo for paralisada, a crise será muito maior do que as duas crises iniciais, a do flagelo e a da G Rússia-Ucrânia. E isso não para por aí. Vamos lembrar que o senhor Bill Clinton tem dito que nós veremos um flagelo muito pior na próxima fase do que foi na fase anterior e que nós devemos nos preparar. Quem não está acompanhando o que está acontecendo na China atualmente, em Xangai especificamente, onde a dureza daquilo que está sendo feito atualmente é muito maior do que a dureza do que nós já vimos anteriormente. E não nos iludamos, porque nós vivemos num mundo governado por pessoas, eu nem quero dizer, né? Mas não nos iludamos, porque muito possivelmente veremos repetido aqui aquilo que nós estamos mais uma vez sendo feito lá. Então a questão é que as coisas vão se agravando e as pessoas não estão se preparando para isso. Então a presidente do Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca, Cecília Rouse, disse na sexta-feira que a fome é uma grande preocupação. Ela não é uma qualquer. Ela não é alguém dando um palpite. Ela é presidente do Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca, Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, ainda por enquanto. Ela disse que a fome é, abrindo aspas, uma grande preocupação e que os Estados Unidos exploraram a oferta de ajuda humanitária a países do Oriente Médio, África e Ásia que provavelmente sofrerão mais com o fornecimento contínuo de alimentos. No caso, seria a interrupção do fornecimento, com a descontinuidade. Então, países que são produtores de alimentos sofrerão menos. Provavelmente, o Brasil não sofrerá falta de alimentos. Nós sofreremos um aumento dos alimentos. Quando faltou carne no mundo, o que aconteceu com a carne? Aquilo que custava R$30, agora está custando 80, 90, tem casos aí de cento e poucos reais. Está baixando, deu uma baixada agora, parece que a coisa está sob controle, mas na minha opinião, só parece. Alguns países dependem da Rússia e da Ucrânia para a grande maioria de seus suprimentos de trigo. O Egito, por exemplo, obtém 85% de seus grãos da Ucrânia, enquanto o Líbano obtém mais de 80% de seus grãos do país devastado pela guerra. Então o que vai acontecer? Aquele cidadão que planta trigo no Brasil e que vende aqui para o Brasil, verá o preço do trigo subir às alturas. Ele, como é um comerciante, ele planta para vender e para ter lucro, venderá para quem pagar o valor de mercado, evidentemente. E aí pessoas do Egito, do Líbano e de vários outros países vão buscar nos países produtores o trigo e pagar o preço que for. E aí o que nós veremos acontecendo no Brasil? O preço do trigo subindo, mesmo que não falte, acabará subindo. Então vai faltar indiretamente na mesa do mais pobre, daquele que não puder pagar. E isso vai acabar gerando uma grande insatisfação popular. Eu falei de uma série de desastres que nós já passamos e alguns pelos quais nós vamos passar, pelo que está sendo anunciado aí por pessoas vamos dizer assim, que estão lá na cúpula dentro do poder, então eles sabem, entre aspas, o que está por vir, né? Mas tem outras coisas, outras que a gente nem vai mencionar hoje, vamos deixar para um vídeo futuro. Então uma série de fatores fora da Ucrânia alimentaram temores de uma futura escassez de alimentos, não só nesses países, mas também nos Estados Unidos e em todo o mundo, como consequência da lei da oferta e da demanda. Outro problema: o alto preço do combustível tornou a produção e o transporte muito mais caros para as exportações ou produtores de alimentos que enviam seus produtos internamente. Esses custos são muitas vezes repassados aos consumidores na forma de preços mais altos. Então aquelas pessoas que sempre apoiaram aquele discurso de diminuição do uso dos combustíveis poluentes e blá blá blá, já sentiram no bolso, mas isso não é nem o começo, pessoal.
não é nem o começo. O trigo ainda está muito barato em comparação com o que vai acontecer. Vocês não imaginem. Lembre daquilo que nós falamos, agora fica um pouco restrito, mas para aqueles que estão na comunidade fechada, lá no Patreon, acompanhando as lives. Nos Estados Unidos, a escassez de trabalhadores atingiu o setor agrícola, bem como praticamente todos os setores. E uma escassez global de fertilizantes alimentada pela inflação contribuiu para o medo de prateleiras vazias dos supermercados e daí por diante. Então é um desastre atrás do outro. Agora, o grande problema disso, pessoal, é que haveria maneiras de se resolver isso. Agora eu me pergunto, será que a intenção é realmente que se resolva ou que, como numa espécie de dominó, de jogo de dominó, onde uma peça vai derrubando a outra, alguém empurrou a primeira peça e não faz questão de tirar algumas peças do caminho para que veja, então, todas elas tombando, para depois que tudo estiver no chão, recomeçar e reconstruir esse jogo de dominó de uma maneira totalmente diferente. Bom, o recado está dado, mais uma vez um novo alerta, falando a mesma coisa, agora por uma fonte diferente, com bocas diferentes, de pessoas tão importantes quanto, dessa vez, uma assessora da Casa Branca. E acredite quem quiser, se prepare quem quiser. Mas, futuramente, aqueles que consideraram isso uma mera conspiracy, voltarão aqui para lamentar. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.